Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, 2 de agosto, nosso 25º encontro. Estamos aí nos aproximando, né? Dos 32 encontros, que normalmente é a quantidade de encontros para a gente matar essa disciplina de 4 créditos. E hoje, após termos aí realizado as provas, e vocês, ao longo dessa semana, já irão receber a planilha, né? Com as notas associadas ao número de matrícula de vocês. Após realizada a prova, em que a gente mata, né, essa primeira grande área da nossa disciplina de risco e investimentos 1, que é você simplesmente compor a tua carteira. E a gente até viu um pouco como é que a gente faz um pouco de monitoramento, de previsão, ainda de maneira um pouco superficial, é verdade. Porém, agora não. Agora a gente vai fazer um elemento, que é muito importante para você monitorar a tua carteira uma vez que ela tenha sido montada, que é essa parte de gestão do risco. E aí, claro, os aprendizados que a gente teve com as métricas de risco, como um desvio padrão, drawdown, seja o que for, desde métricas relativas a métricas absolutas, tudo aquilo é muito válido. Mas gestão de risco é diferente. Eu ousaria dizer que te permite, de maneira mais didática e de maneira mais criteriosa, acompanhar o que pior pode acontecer com o teu portfólio no futuro. Então, realmente é um mecanismo útil para você monitorar. A ideia é que você consiga responder a perguntas do tipo: o que pior pode acontecer? Por isso que estamos falando de risco, né? Que deveria, por sua vez, estar associada não à oscilação bilateral, deveria estar associada apenas à cauda da esquerda, que é o resultado das perdas. Então, o grande ponto é o que é que pior pode acontecer comigo daqui a um dia, daqui a 10 dias, daqui a um mês. Tá? E isso é útil não só para você tomar decisões sobre a posição do teu portfólio, da carteira que você montou, mas isso é muito útil para todo tipo de carteira, como, por exemplo, carteira de crédito. Não é? Então, a gente vai tentar associar um pouco esse estudo de gestão de risco, de monitoramento, com um pouco de normatização, práticas que têm sido adotadas recentemente, nas últimas décadas, principalmente pelo sistema bancário, pelo sistema credor. Tá joia? Então, é uma continuidade natural do assunto que a gente vinha vindo até então. E digo que no mestrado, por exemplo, essa é uma disciplina curtinha, né, de 16 horas apenas, de um crédito, chamada gestão de risco. E a gente vai encaixar isso aqui nessa reta final da nossa disciplina de investimentos 1. Tá joia? Como a gente vinha fazendo até então, eu vou desligar a minha câmera para que a gente possa se concentrar no fluxo de dados da nossa transparência, que, como sempre, está disponível para você lá no SIGA também. Tá joia? Então, eu vou aqui desligando minha câmera e já partilhando com você a apresentação de hoje. Então, mais um pouquinho. Pronto. Acho que agora deu. Muito bem, gente. Aqui uma apresentação, tá? Dessa minha disciplina, né, de gestão de risco. Opa. O que é que aconteceu? Ok, vamos lá. Um pouquinho de calma aqui. Pronto. Deixa eu só me certificar de que... Não, está tudo funcionando aqui.
Vamos lá. Desculpa aí pelo tempo perdido. Simbora, gente. Isso aqui é a parte introdutória, né? Nós vamos ter aí 4 encontros, são os encontros 25, 26, 27 e 28, sobre gestão de risco, ou risk management, e na sequência teremos aí aulas em que vocês vão apresentar os trabalhos, né? Nas aulas 29 e 30, teremos a aula dia 31, que é para a gente ver a dinâmica lá, né? E teremos aí o encontro 32, que fica para uma segunda chamada, algo parecido. Tá bom? O que é que a gente vai ver, professor Paulo, nas próximas 4 aulas? Hoje, um contexto histórico, um pouco de normatização, um pouco de conceitos. E tá. E na aula que vem? Na aula que vem, a gente vai ver a parte da formalidade estatística, tá? Na terceira aula, a gente vai evoluir aí para modelos mais avançados. É uma aula em cima só de artigo científico. Na quarta aula, uma aula mais prática, a gente vai ter que se debruçar aí sobre o Views, sobre o EasyFit, tá? Para poder meter a mão na massa, né? Sujar a mão com os dados, tá joia? Muito bem. Vamos lá. O Peter Bernstein é um senhor já com uma certa idade que tem ótimas contribuições em termos de literatura, em termos de historinha, em termos de modelo também, sobre risco. E ele vende muito bem, né? Ele diz que o que separa a gente dos nossos antepassados, assim, é justamente essa questão de que a gente não tem que ser passivo com o fato de que a vida nos reserva aleatoriedades, né? A gente pode, sim, se precaver, né? E é muito isso que a gente está fazendo com gestão de risco. Não é simplesmente chegar e dizer, aconteceu um resultado ruim. Tá, esse resultado ruim era previsível? Ou foi algo que não tinha como prever que ia acontecer? Então, não devemos ter essa gestão tão passiva assim. E alguns dos livros que a gente usa, direto ou indiretamente, você não precisa comprar nenhum deles, todos estão disponíveis na nossa biblioteca. Eu, pessoalmente, tenho todos também, posso emprestar. E esse aqui, Against the Gods, né? É um dos livros do Peter Bernstein. Um livro maravilhoso de cultura financeira, tá? Mas talvez o livro mais emblemático, mais utilizado, seja esse aqui, né? Valor em Risco, ou Value Risk, do Horion, né? Que tem várias edições. Tá? Essa aqui é a capa apenas de uma delas. Bom, questão do risco, né? Vamos para um pouco de historinha, e aí a gente vai definindo alguns tipos de risco e vai entrando na normatização propriamente dita, e já introduz um pouco sobre o Value Risk, que a gente vai usar seguindo a literatura. Historinha à parte, tem alguns marcos aqui dessa evolução secular, né? E alguns dos aspectos aqui pontuados vão ser importantes para a gente, né? Eu cito, por exemplo, que em 1730, essa distribuição de probabilidade em formato de sino e o próprio advento do desvio padrão atribuídos ao Moivre, olha, isso é tudo de bom, né? A gente usa muito isso até hoje em finanças, e sim, a gente vai usar isso também em Value Risk. Então, é só para que você fique ciente que é um estudo que se arrasta aí por alguns séculos e que até hoje ainda tem contribuições recentes, muito interessantes, metodologicamente falando, como os papers que a gente vai ver daqui a 10 dias, no nosso terceiro encontro. Existem várias definições, tá, de risco, assim como de incerteza. E aí, enfim,
Aqui, segundo esses autores, né, Volgan, talvez seja assim que se pronuncia, eles devem ser parentes, confesso que não os conheço, mas enfim, eles falam muito que deve haver dois pilares, né? O fato de que tem certeza, certeza é o elemento primordial de finanças, né? Significa que no futuro, seja um período à frente ou 10 períodos à frente, você tem pelo menos dois estados da natureza prováveis, tá? E que dois ou mais, né? Claro. Então, assim, e que em algum desses estados da natureza provável, possível de acontecer, ele está associado a um output que te traz aí uma perda maior do que o que você deseja, né? Muito bem. Alguns tipos de risco, tá? Isso não é um assunto que vai sair exatamente cair em prova. Você não precisa decorar, eu também não os tenho de memória. Mas é só para você ficar mais antenado, aumentar o teu conjunto de aprendizado, digamos assim, sobre os tipos de risco, né? O risco de crédito está associado muito a uma carteira de crédito em que o cara, o tomador do crédito, o devedor, pode não honrar, parcial ou totalmente, né? O risco de default parcial ou total por parte do devedor, né? Existe um guarda-chuva muito amplo chamado risco de mercado, em que você pode ter aí movimentos em direções não muito oportunas para você, credor, ou porque, por exemplo, você determinou empréstimos com juros pré-fixados e os juros começam a subir, tá? Então, o grande ponto é que pode haver alguma espécie de desalinhamento, né, entre as condições da tua operação de crédito e as condições macroeconômicas após essa operação de crédito ter se iniciado. O risco legal, que está associado, né, como bem diz essa frase, né, a uma transação não amparada por lei. Eu acho que esse risco de insegurança jurídica ele é muito grande no Brasil, tá? Muito grande mesmo. Eu não vou muito longe, é comum você ver aí revisões, né, de operações de crédito, de financiamentos, de veículos, mais do que de imóveis. A pessoa financia um carro em 24 parcelas fixas de R$ 1.000, por exemplo. Lá tem um custo efetivo total implícito e a pessoa sabe qual os juros que está lá dentro. E aí, depois que ela começa a andar no carro, ela alega que no Brasil, em algum momento aí na Constituição, falava em juros que não podem ser compostos, tem que ser simples, ou que a taxa de juros máxima deve ser, sei lá, 1% ao mês, uns números e uns conceitos arcaicos e que não tem razão nenhuma de ser, e que não estavam no contrato. Mas, no entanto, dependendo da cabeça do juiz em questão, pode ser que o credor perca, né? Então, é uma espécie de risco legal intrínseco de operações de crédito vinculadas, por exemplo, a automóveis. Eu já vi isso várias vezes. Riscos operacionais associados normalmente aí a questões humanas, né? Da operacionalização das operações. Quando eu trabalhava no banco, eu presenciei, não muito comumente, mas eu vi operações que saíam diferentes dependendo da pessoa que apertava lá os botões. Então, às vezes, uma falta de padronização permite com que esse risco operacional acabe acontecendo com maior frequência do que o desejável, né? O risco de liquidez, né, pode estar associado à capacidade de falta de recurso, né? A gente já viu o conceito de liquidez no começo da disciplina, mas no caso aqui o conceito de liquidez é de recurso mesmo, né? E capacidade de transacionar grandes quantidades, né, a qualquer momento a preço de mercado, né? Ou mesmo a questão de você não ter o casamento tão bem feito, né, o matching entre ativo e passivo, né, da instituição financeira em questão, tá? Muito bem. Tipos de risco à parte. Eu acho que essa historinha aqui
muito sucinta, ajuda a gente a entender um pouco por que essa literatura, mais precisamente de gestão de risco, apesar de contribuições seculares, como eu já havia dito, por que essa literatura ela é mais recente, não é? Por que o conceito de value risk, propriamente dito, é da década de 90? Por que não é mais longo, né? Muito bem. O que a gente percebe é que, se a gente pegar aí os últimos, sei lá, 50 anos, você tinha um mercado bancário mundial que, primeiro, movimentava valores bem menores que os atuais. Até aí, tudo bem, né? O segundo ponto é que, se você pega uma linha, né, do tempo de desastres financeiros, essencialmente financeiros, tá? Bancários, as crises eram mais raras e envolviam valores menores. Então, você tem aí a questão do Chase Manhattan Banking, na década de 70, problema com transação de títulos governamentais envolvendo 300 milhões de dólares. Tudo bem, eu sei que 300 milhões de dólares há 50 anos é diferente de hoje, mas valor pequeno, tá? Assim, significante para o mercado, praticamente. Hoje em dia seria, né? Um pouco depois, né? Problemas de informe contábil, né? Na ordem de 350 milhões, troco também, né? Um problema da ordem de 1 bi, 1,2 bi, né? Já é claramente maior, né? Transações não autorizadas com índice futuro do Nikkei, que é o índice japonês, tá? Ainda transações de valores não tão suntuosos, de aproximadamente 700 milhões, já no final da década de 90. Essa aqui do Long Term Capital Management, salvo melhor juízo, em 97, ela é muito interessante, porque o Nobel de Economia, recém-laureado, teoricamente brilhante, mas enveredou pelo ramo das aplicações, no mundo prático, do mercado financeiro. E ele fez uma aposta de que haveria convergência das taxas de juros ao redor do mundo, que não se verificou. Problema aí com países asiáticos, aí, Rússia e tudo mais. E o que se evidenciou diante daquela crise foi um gap da taxa de juros. E quando essa boca do jacaré abriu aí entre os juros de algumas das economias, esse long-term capital management quebrou, e com ele vários bancos que tinham cotas bem suntuosas nesse fundo também tiveram dificuldades, né? Muito bem, muito bem. Tá, mas, Paulo, então até a década de 90, o que a gente via era o quê? Ocorrências raras foram ficando mais comuns e, ao mesmo tempo, valores que não eram tão expressivos e hoje são bem mais elevados. E aí foi se internalizando e amadurecendo de que era necessário, já passava da hora, talvez, que a atividade bancária, já não tão simples, já não tão estável, já excessivamente criativa, precisava de uma padronização, se possível, mundial. E aí países começaram a se reunir, dentre os mais envolvidos, para criar instrumentos, né, para impor, garantir um pouco mais dessa estabilidade do sistema financeiro mundial. Aí tem o Acordo de Basileia I, né, finalzinho da década de 80, e ser implementado no começo da década de 90. E aí, por exemplo, tem esse número que é um número meio mágico, né, de 8%, que seria a razão, né, de forma que no numerador você teria aí uma espécie de capital próprio, e no denominador toda a tua exposição, né, o valor dos ativos de risco daquele banco, daquela instituição, o valor ponderado, né, o somatório ponderado das posições arriscadas do banco, tá? Como se fosse praticamente a carteira do banco, mas não é só saindo somando todas as operações dele, porque dependendo da operação, o peso é diferente, como está aí embaixo, né? Seriam 5 categorias, então determinados ativos nem entram, né? Só os ativos arriscados. E quanto mais arriscado, mais ele pesa nesse somatório ponderado, tá? E muito bem. Neste caso,
esse número de 8% era para evitar que o banco estivesse emprestando, por exemplo, um número infinitamente maior do que o que ele tem de capital próprio. Se você dividir 8%, né, 12,5%. Então, assim, a razão entre o total dessa carteira ponderada, tá, arriscada, e o capital próprio da instituição financeira seria de 12 vezes e meia, o que a gente chama de razão de alavancagem. Ela pode se alavancar em até 12 vezes e meia. Tá? Aqui nesse slide vem mostrando aí, com algum detalhamento, que tipo de ativo entra, que tipo de peso. Mas o grande ponto é que, a partir de Basileia 2, feito logo alguns anos na sequência, e Basileia 3, dentre outras mudanças de normatização, de fiscalização, enfim, foi se revendo esse indicador de Basileia, tá? De 8%, já passou a 11%, e ele está subindo gradualmente, tá? Só para dar uma ideia para vocês, eu vou aqui num outro computador, tá? Olhar, vou botar aqui no Google, né? Índice Basileia Brasil, né? Pronto, índice de Basileia Brasil aqui agora. Peguei uma notícia aqui, tá? De 27 de abril agora de 2021, tá? Na revista Isto É aqui, no portal. Enfim. E aí fala que o índice de Basileia do sistema, né, brasileiro, enfim, fechou o ano passado, 2020, com 16,9%. Tá? E aí é que ele define, né, o índice de Basileia, estabelece uma relação mínima entre o patrimônio de referência, que é uma espécie de capital próprio, e os ativos ponderados pelo risco. E aí até fala mais. No Brasil, o mínimo é 8%. Então, isso significa que a cada R$ 100 que um banco empresta, a instituição precisa ter dela própria, né, R$ 8. Consequentemente, ele pode se alavancar, né, até 12 vezes e meia. Tá? Esse percentual vem sendo atualizado, como eu comentei com vocês, a partir dos acordos de Basileia 2 e 3. Tá certo? Muito bem. Eu lembro que na crise de 2007, alguns dos bancos americanos que quebraram tinham alavancagem próxima a 30. Ou seja, se você tem exatamente uma alavancagem de 30, significa que você está com um índice de Basileia de 3, e pouquinho, 3,3, quando o mínimo é para ser de 8%, né? E agora está subindo para 10%, 11%, por aí vai. Ou seja, os bancos estavam claramente descumprindo Basileia 2, e mesmo assim, aparentemente não tinha ninguém dando muita atenção a isso, e é muito perigoso, né? Uma exposição ao risco muito forte. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí é nesse cenário, tá, de crises com valores maiores e acontecendo com maior frequência, que o JP Morgan, em 94, define num dos seus relatórios um conceito que simplesmente bombou, como dizem os jovens, né? O mercado passou a adotar aquilo como um benchmark. E é um conceito muito didático, né? Então ele fala que, olha, a cada semana, não sei se era exatamente com frequência semanal, mas ele chegava lá e dizia, olha, para os próximos 10 dias, ou seja, ele define um horizonte de tempo no futuro, que pode ser um dia ou 10 dias, normalmente é isso. Então ele pode chegar e dizer, olha, para os próximos 10 dias, a máxima perda esperada com um nível de confiança que ou é de 95% ou de 99%. Então, suponha, o horizonte de tempo pode ser um dia à frente ou 10 dias à frente. O nível de confiança 95% ou 99%, estatisticamente falando. Então, ele chega lá no comunicado dele e diz, olha, para os próximos 10 dias, com um nível de confiança de 95%, a máxima perda esperada da nossa carteira é em torno de 15 milhões, ou uma perda esperada de 3,8%. Essa perda tanto pode ser em valores monetários como em valores percentuais. Né? Essa aqui é uma notícia antiga, né? Que está em linha com essa que eu acabei de dizer para vocês aqui da Isto É, de março deste ano.
Essa aqui já tem alguns meses, e que o Brasil tinha atingido aí 17,8% de Basileia, ou seja, a gente tem normalmente, tá, ficado acima dos 8%, dos 11%, que é um benchmark mínimo, né, mais atual. Tá? Então, assim, o sistema bancário brasileiro parece, neste quesito, dentre outros, muito seguro, muito regulado, muito consciente. E aí, alguns instrumentos mais de gestão de risco, né? O conceito de diversificação, que a gente já tanto viu no começo dessa disciplina, né? Você pegar ativos com características diferentes, que se comportam de maneira diferente nos diversos estados da natureza possíveis, né? Os derivativos, que podem sim ser usados para reduzir risco, né? E você fazer operações de hedge, como a gente chama. Os próprios seguros, forma de você blindar o teu patrimônio. Mas o que nós estamos falando aqui não é exatamente daquelas estratégias de reduzir risco, mas de gestão de risco. E gestão de risco é diferente de simplesmente métrica de risco. Mesmo assim, tecnicamente falando, esses 4 aspectos teóricos, invariância da transição, subatividade, homogeneidade positiva e monotonicidade, costumam ser observados por alguns teóricos mais criteriosos, tanto para métricas de risco, de oscilação, como desvio padrão, drawdown, tracking error, downside risk ou qualquer outra coisa, beta de mercado, por aí vai, como também para métricas de gestão de risco. E aqui a gente vai começando a separar o que é risco de gestão de risco. A gente viu, por exemplo, essas 6 métricas aqui, né? Desvio padrão, downside, drawdown, tracking error, volatility, beta de mercado sem variância. E aqui, por exemplo, 4 métricas de gestão de risco. Volatility risk paramétrico e não paramétrico. A família do conditional volatility risk e alguns stressing tests, tá? Aqui as famílias de métricas de riscos. A gente já tem isso no nosso black box, já tem isso calculado aí, as nossas planilhas, é um assunto que a gente já passou, já domina. E aí a gente vai para a família de volatility risk propriamente dita. Muito bem. Imagina que eu tenho aqui um ativo financeiro qualquer e aqui eu tenho um histograma dele, tá? Tanto de azul como de cinza, que é o histograma dele bonitinho, dividido aqui em quase infinitas colunas, né? Muito bem. E aí, quando eu saio da amostra que está associada ao histograma e consigo inferir uma distribuição de probabilidade que tenha um bom fitting e que vai me caracterizar essa linha curva azul aqui em cima. A partir daí eu posso jogar o histograma fora, deixar de trabalhar com o aspecto amostral e começar a fazer inferências de caráter mais populacional. E abaixo, essa área aqui abaixo da curva azul, separar aqui uma área de cinza e uma área de azul, onde a área da azul, claro, é a cauda da esquerda, estamos falando de perda. E aí, lembra que eu falei que o nível de confiança é de 95 a 99? Esse nível de confiança é esse alfa. Se você disser que é com 95%, o que sobra aqui é 5% na cauda da esquerda. Se você disser que é com 99%, o que vai sobrar aqui é 1%. Claro, quanto maior o nível de confiança, maior a área cinza, menor a área azul. E significa que essa linha aqui, ó, vertical, que separa a área cinza da azul, vai se deslocando para a esquerda, né? Para que a área azul fique cada vez menorzinha. Então, aqui, por exemplo, a 5% na esquerda, 95% à direita. E se fosse com um nível de confiança de 99%, a gente teria que traçar uma linha bem para cá assim, tá? E a caudazinha aqui, só o finzinho mesmo, o rabo da cauda aqui, ficaria com 1%. Aqui vai o primeiro conceito, o de volatility risk, valor em risco. Então, aqui se eu tiver, por exemplo, trabalhando com dados diários, e eu quiser saber o que pior pode acontecer com 95% de confiança um dia à frente, e eu tiver acesso
a essa Best Fitting Distribution Probability Function, ou seja, a função de distribuição de probabilidade com melhor fitting. E, a partir dessa função, joga o histograma fora. Estou fazendo inferências em cima da população agora descrita por essa Best Fitting Distribution. Consegui cortar aqui, ó. À direita, 95%. À esquerda, 5%. Esse valor que corta aqui, até estou imaginando que seja um valor, se eu olhasse aqui o valor dele aqui embaixo, seria um valor negativo. Essa seria a minha resposta. Esse seria o meu Value Risk paramétrico. Por que paramétrico? Porque ele foi extraído a partir de uma distribuição de probabilidade, que é uma função. E se é uma função, ela depende de parâmetros. Por isso que é um Value Risk paramétrico. E aí ele me permitiria simplesmente dizer, olha, com 95% de confiança, eu posso assegurar que um dia à frente, já que meus dados são diários, o que pior pode acontecer é esse valor bem aqui, ó. Esse valor que está descrito bem aqui, ó. Por essa linha que separa 5% dos 95%. Ah, mas tem muita gente que faz uso do Value Risk paramétrico gaussiano ou normal, a partir de uma distribuição normal. A gente vai começar fazendo ele também. Mas depois a gente vai perceber que a gente consegue fazer coisa melhor, porque os retornos normalmente não são normais. Né? E a gente consegue descobrir qual é a distribuição. Logo, a gente trabalha com a melhor distribuição. Porque trabalhar com normal, quando a gente tem o que é melhor. Né? E tem uma família não paramétrica, que se baseia ou apenas no histograma amostral, não precisa usar parâmetro, por isso que é não paramétrico, ou através de simulação Monte-Carlo. Tá? São escolhas. Eu não gosto muito. Eu prefiro claramente a solução paramétrica. E tem a família de Conditional Value Risk, que é uma família que, depois que você definiu o Value Risk, corta aqui, ó, o Conditional Value Risk trabalha com a cauda. Ou seja, vai pegar, tipo, o valor esperado da cauda. Vai pegar o valor esperado do retorno condicionado ao fato de que ele está no range que vai de menos infinito por cento até essa perda aqui, caracterizada pelo VAR, que pode ser, sei lá, menos 3,8%. Tá certo? Então, eu disse, olha, qual é o valor esperado dessa variável aleatória, que é o retorno diário, dado que ele está entre menos infinito e 3,8% de perda. Então, é só você condicionar o suporte da tua variável aleatória, tirar o valor esperado, e isso é a família de Conditional Value Risk. E concluindo, a família de Stress Testing, modelagens que normalmente são não probabilísticas, associadas a cenários mega, hiper, super extremos. São basicamente choques, são basicamente tufões, assim, são eventos surreais, assim, né? E aí tem esse cara aqui, o Boxtaber, de 97, que ele fala que todo ano é muito comum que pelo menos um mercado no mundo inteiro tenha um movimento diário associado à perda que é superior a 10 desvios padrão. Ou seja, é realmente um cenário catastrófico. Né? É tipo assim, olha, todo ano o mercado vai se dar muito mal. Então não é tão estranho assim esses choques surreais, eles acontecem, infelizmente. Aqui uma frase da Eduarda Larroque, ela estudou muito tempo esse assunto, tem contribuições interessantes no Brasil, e ela fala que o VAR é muito usado porque ele agrega, né, passivos e ativos, é uma métrica muito didática, de fácil comparação. Né? E aqui a gente, repetindo, né, um pouco do que tinha lá no relatório do JP Morgan, 94, ele falava assim, ó, a perda esperada máxima é de 15 milhões de dólares no dia à frente, com um nível de confiança de 95%. E volto a dizer, essa perda também pode ser não só em valores monetários, como em percentual. Só, olha, a perda de amanhã é no máximo 3,8%. Tá? E aí, só para fechar aqui, revisando, o que é que a gente vai ver a partir da próxima aula? Um VAR gaussiano, que é um VAR que assume uma distribuição normal,
Um VAR best fitting, a gente vai descobrir qual é a melhor distribuição de probabilidade, isso é um avanço maravilhoso. Tem o VAR histórico ou via simulação, não gosto muito, tá? Prefiro, de fato, o VAR paramétrico e tal, a partir das distribuições. E o Conditional Value at Risk e Expected Tail Loss, que são contribuições muito similares, que trabalham só com a cauda ali. Depois que você está com a cauda, que é definida pelo VAR, ali dentro daquela cauda você destrincha bastante estatisticamente. São esses os conceitos que a gente mais tem visto aí nas normatizações internacionais do mercado bancário mundial, né? O Expected Tail Loss e o próprio conceito de Value at Risk. That's all, folks. Muitíssimo obrigado. Acho que com isso a gente varre um pouco aí essa questão histórica. A gente vai um pouco também essa questão conceitual, né? Dá para ter uma noção. A gente vai começar a aula que vem com a mesma definição que a gente vai ter na aula de hoje, ou seja, qual é a perda máxima esperada no futuro para um determinado horizonte de tempo, que pode ser um período, que pode ser 10, associada a um nível de confiança. Tá certo? Na aula que vem a gente vai entrar no quadro branco, é uma aula de quadro branco, a foto do quadro branco vai ficar disponível para vocês, que a gente vai trabalhar esses elementos estatísticos, tá certo? Na sequência, na terceira aula, a gente entra nos papers e depois a gente mete a mão na massa. Tá joia? Esses são os 4 encontros de gestão de risco. Muito obrigado. Que Deus aí continue nos abençoando sempre. Até a próxima aula. Bons estudos. Vou encerrando por aqui. Tá joia? Tchau, tchau, gente.